Alô, Loite! Calma, não feche esse vídeo, você está no canal certo, esse é o canal Fanny Rafa. A Fanny não está aqui agora, mas ela ainda faz parte do canal e vai estar nessa entrevista de hoje, que é com o Tomás e com a Fernanda do podcast Alemanha Cast, que acredito que boa parte de vocês conheçam, talvez só a voz, mas hoje eles vão estar aqui presentes em áudio e imagem para contar um pouquinho da história deles, como é que funciona o podcast e tudo mais. Então, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Segue a gente também no Instagram, @FannyRafa. Tivemos o prazer também de participar do Alemanha Cast, contar um pouquinho da nossa história no podcast. O link vai estar na descrição. E vamos lá descobrir um pouquinho mais sobre toda a história do Alemanha Cast. Hoje estamos aqui com a Fernanda e com o Tomás, que são do Alemanha Cast, o podcast mais famoso da Alemanha. E eles estão aqui. É a primeira vez de vocês no YouTube? É isso mesmo? Sim, é a primeira vez. A gente nunca gravou vídeo. Responsabilidade, hein? Então lá, pra começar, se apresenta aí, fala o nome de vocês, de que cidade que vocês são do Brasil, Sim. Quanto tempo vocês moram na Alemanha. Não, brevemente, eu acho que eu vou tomar um copyright nessa frase, mas quem são vocês na fila do Beer Garden? Eu sou a Fernanda, eu sou de Blumenau, Santa Catarina, uma cidade que já é de origem alemã. A gente está morando aqui na Alemanha já faz 3 anos. No Brasil eu trabalhava num banco, eu fiz faculdade de administração e pós-graduação em gestão de pessoas. E estou na Alemanha há 3 anos estudando alemão. Bom, eu sou o Tomás, eu sou do interior do Paraná, conheci a Fernanda em Blumenau, porque eu fiz faculdade lá, e sou formado em ciência de computação, e fiz um MBA em gerenciamento de projetos, e trabalho aqui numa empresa alemã, né, que faz parte da Porsche, é uma empresa de TI da Porsche, e eu sou Project Light, manager lá, né, nessa empresa, e tô há 1 ano trabalhando ali, e bem desafiador, assim, bem diferente, assim, o trabalho, é uma empresa bem correria, assim, não é tão parecida com a outra empresa alemã que eu trabalhei. A gente tá aqui, né, desde 2017, lutando para aprender alemão também. Não me diga. Bom, e você disse que trabalha para um segmento da Porsche e vocês moram, então, suponho eu, né, pra quem não conhece, em Stuttgart, certo? Exato. Isso, Aqui em Stuttgart, berço. aqui é o seguinte, ou trabalha para Bosch, ou trabalha para Daimler, ou trabalha para Porsche. Não diretamente, mas relacionado com elas, né? E o que trouxe vocês aqui para a Alemanha, assim, qual foi a oportunidade, o acaso, a sorte, o planejamento, como é que funcionou para vocês? Bom, eu na verdade eu tinha feito um intercâmbio para a Austrália, fazem 10 anos já, e depois desse intercâmbio a cabeça abriu, né? Tipo, convivi com muitas pessoas de diversas partes do mundo, e lá eu procurei emprego na área, né? Eu estava recém-formado lá, mas lá tinha uma burocracia toda em relação a visto, né? Não é tão fácil você conseguir um visto de um sponsor, né? A empresa tem que provar que precisa de você, e tem todo um processo lá, eles têm que abrir a vaga no estado, depois no país e tal, então as empresas acabam não fazendo tão facilmente isso, né? Aí eu voltei pro Brasil, né, fiz um intercâmbio, fiz curso de inglês lá, voltei pro Brasil e fiquei com aquele feeling, né, aquele sentimento, né, eu falei, poxa, dá, né, eu vi tanta gente lá e tal, e enfim, aí a ideia acabou adormecendo um pouco. E por que ela adormeceu? Eu nunca quis morar fora do Brasil, nunca então, foi o meu sonho, nunca. Aí é uma grande diferença, né, tipo, eu com 17 anos fui morar sozinho em Blumenau, né, então já era independente e tal, já me virava, e essa pessoa aqui do meu lado, né, que você fala, ela sempre estava embaixo das asinhas da mamãe, né. A gente foi criado totalmente diferente. Então daí eu queria muito trabalhar, porque eu conhecia muitas pessoas que estavam morando fora do Brasil para trabalhar, principalmente com TI, né, que é mais fácil. Bom, a ideia adormeceu, mas lá em 2014, 2015, que eu comecei a trabalhar numa empresa alemã lá em Blumenau, aí que eu tive mais contato com pessoas de fora, assim, né, então eu falei, poxa, será? Vamos lá. Aí comecei a procurar emprego, né, fora do Brasil, mas é aquela luta, né, é difícil, né, sem visto, o brasileiro não tem esse privilégio de conseguir trabalhar fora tão facilmente, né. Verdade. Aí procurei e tal, em vários lugares, consegui uma proposta lá na Irlanda, mas acabei declinando. Quando chegou a proposta, eu botei essa menina contra a parede e falei, e aí?
Ou vai ou racha. Na verdade, ali foi meio que um divisor de águas. Tipo assim, se os caras mandaram a proposta, é porque dá, né? O brasileiro tem aquela síndrome do vira-lata, né? Ele acha que não pode as coisas, né? Aí a gente conversou e tal, daí, pô, ficou meio assim por causa que a proposta não era... Os caras baixaram muito o salário, fiquei com o pé atrás, assim, sabe? Aí eu falei pra ela, tá, ó, daqui a pouco vai rolar pra algum lugar. E aí, como é que a gente vai fazer? Ela, não, e tal, não sei o quê, bababá. E nesse meio tempo que eu tava analisando essa proposta da Irlanda, eu troquei uma ideia com os conhecidos que estavam lá, né? E teve uma menina que estudou comigo na faculdade, ela falou pra mim, por que você não tenta a Alemanha? E a Alemanha não tinha mandado nem o currículo pra Alemanha até então. Eu não falo alemão, né? Mas vou fazer lá. Ela falou, não, TI tá cheio de vaga, só inglês, você fala inglês, depois você aprende alemão e tal. Aí que comecei a procurar na Alemanha. Procurei e tal, fiz algumas entrevistas, mas acabei conseguindo uma transferência na empresa que eu estava trabalhando. Sim, ele veio transferido pela mesma empresa. Então, foi tudo mais fácil, né? Foi dos cenários o melhor possível, porque as pessoas que eu estava trabalhando eram pessoas que eu já conhecia, boa parte delas. Talvez não conhecesse pessoalmente, mas eu já estava em contato com elas dia a dia. O projeto que eu estava também já era algo que era parte do desenvolvimento, era feito lá em Blumenau. Então eu já cheguei, tipo, tranquilo, só sem o alemão, né? E a empresa também ajudou a gente, eles contrataram alguém que foram alugar para ajudar a alugar apartamento, abrir conta no banco, tudo eles ajudaram a gente, assim. Esse começo foi muito importante a ajuda deles ali, que era uma empresa terceirizada, né? Mas ajudaram a gente a fazer essas correrias aí que quem chega na Alemanha tem que fazer, né? Aí eu fiquei lá 2 anos, né, no total foram 5 nessa empresa e acabei trocando no passado daí de emprego. Mas aí também na Alemanha, para conseguir outro emprego é mais fácil. Assim, muito mais. Com certeza. Isso até é uma coisa que eu falo para algumas pessoas, assim, que às vezes o cara quer o emprego dos sonhos já de cara, e às vezes não vai acontecer, né? Eu conheço gente que já tinha uma posição de liderança no Brasil, voltou a ser desenvolvedor aqui, programar mesmo, e dentro da própria empresa conseguiu se realocar para uma vaga que era mais adequada, né? Então, talvez é um caminho, né? Agora o cara tem que saber se quer dar um passo para trás ou não, né? Exato, Mas foi engraçado porque a Alemanha nunca teve em pauta. Começou a rolar de talvez vir a Alemanha, daí aqui mudou o jogo, né? E como foi que você se sentiu? Porque eu era de uma cidade de origem alemã e lá em Blumenau o sonho de todo mundo é morar na Alemanha. Talvez ficou na minha cabeça. E lá em Blumenau é engraçado, porque todo mundo tem um amigo, primo, vizinho, ou tio que mora já morou na aqui, Alemanha, 100% das pessoas. Mas aí foi mais fácil pra você aceitar, então como é que foi pra você, Nanda? E pra família também, né? Quando você falou que ia pra Alemanha, eles ficaram mais tranquilos, assim? Por incrível que pareça, sim, eu pensei que a minha família ia ficar, que os meus pais não iam aceitar, sim, eles foram super a favor, eles falaram, não, que bom, incentivaram a gente a vir, só que a gente não sabia da dificuldade do idioma, eu pensei que em 6 meses eu estaria trabalhando. Todo mundo, né? Eu vi que não é bem assim. Eu acho que todo mundo pensa, né? Exato. Ou que estando aqui, o aprendizado do idioma vai ser super rápido, né? Pode ser não, ajuda um pouco, só que a gente também não tem muitas pessoas para conversar. Não é uma coisa tão simples. No curso tudo bem, mas no dia a dia é complicado, né? É diferente, né? O jeito de ser deles é diferente. Eu acho que um alemão chegando no Brasil é muito mais fácil. E as pessoas são bem mais curiosas, assim, né? Tipo, quando tem uma pessoa de fora, eu acho que o brasileiro é muito mais de perguntar como é que é e tal, querer ajudar. E aqui eles não são muito assim, né? No geral, assim, né? É verdade. Sim. Eu trabalhava numa empresa alemã no Brasil e eu lembro quando iam algumas pessoas pra lá, nossa, era assim, levava cada dia num lugar, sabe? Pra um restaurante ou depois num barzinho, depois do trabalho, era sempre festa. O pessoal também, quando ia lá pra Blumenau, levava pra praia, levava pra não sei aonde e tal, e eles adoravam, né, ver as coisas alemãs do Brasil, né. E daí, como é que surgiu a ideia do podcast? Na verdade, a pergunta do milhão, que nem diz o Tomás, o que é um podcast? Para as pessoas aqui do YouTube, que nem sabem o que é um podcast, pra gente, né? É muito óbvio, mas para algumas pessoas pode não ser, né? Não, para a maioria não é. Até hoje eu acho que 1 vez por semana, 2 vezes por semana eu recebo ainda essa pergunta. Como eu faço para ver o podcast? O que é um podcast? As pessoas falam assistir o podcast, né? O que eu acho engraçado, porque é um áudio, né? Até eu falo. Eu assisti o episódio ontem. Como assim? Bom, podcast é como se fosse um programa de rádio via internet.
A diferença é que você escuta a hora que você quiser e não tem a programação ao vivo, né? No caso, é como se fosse, vamos dizer assim, o Netflix, que todo mundo sabe o que é, que tu vai lá e dá o play lá no episódio e assiste a sua série. O podcast é praticamente a mesma coisa, mas somente áudio. Ele encaixa em vários momentos da sua vida, assim. Pra mim, encaixa no trem, quando eu tô indo no trabalho, encaixa quando você tá dirigindo, encaixa quando você tá lavando louça. Às vezes você não consegue... na casa, né? Então, é engraçado que tem momentos da minha vida que eu gosto de ouvir podcast. Eu acho que é diferente. Às vezes você quer ver o vídeo, você quer ver o Netflix realmente, né? Mas às vezes você não consegue ver o vídeo. Aí tem o podcast. Eu uso, acho que hoje em dia no Spotify eu acho que eu uso mais podcast do que música em si. Eu também. Eu acho que eu também. E interessante que nem tu falou, um exemplo, a gente assiste vídeo no YouTube, mas normalmente faz isso à noite, antes de dormir, quando tá relaxado, e o podcast a gente vai quando tá indo pro curso, ou trabalhar, ou lavando a louça, limpando a casa, até porque quando tu assiste um vídeo, tu tem que prestar um pouco mais de atenção para ver, né? Sim. Eu não consigo pensar viagens longas sem podcast. É verdade. Quando eu vou viajar, já vou lá e abro, isso aqui eu vou escutar, daí dou play e vou viajando, né? Eu acho, inclusive, que é até mais difícil você prender a atenção das pessoas. Você tem que ter um bom conteúdo, porque quando é só áudio, tem podcast que eu escuto que não é que é ruim, mas às vezes o tema não me interessa tanto. Eu vou ver, passou 20 minutos, eu nem lembro o que eles estavam falando. Você tem que ser um conteúdo muito bom, né? E é o que acontece com vocês, porque eu escuto até o final sempre. Esse é um feedback bem interessante, assim, porque tem várias pessoas que falam, por exemplo, a gente tem episódios sobre a Alemanha, assim, variados, né, várias coisas burocráticas, mas tem coisas também que é mais conversa mesmo, né, contando a experiência, né, e esses episódios mais burocráticos, assim, explicando como, por exemplo, faz o visto, tem pessoas que escutam 2, 3, 4 vezes o episódio, pra pegar os detalhes, sabe? É bom, porque, na verdade, Sim, é uma boa tática. Como a gente já meio que sabe, por exemplo, da mudança de casa lá, buscando um imóvel, a gente já sabe meio que o processo, a gente escuta uma vez, mas realmente faz muito sentido para alguém que tá começando essa busca, ou que vai passar por isso. Teve gente que começou a fazer tipo uma apostila, assim, fazendo os tópicos. Sim. Bem interessante, assim. Então, a ideia justamente surgiu porque quando a gente estava lá no Brasil, várias dessas coisas que a gente acabou gravando não tinha, até tinha na internet, mas não tão profundo, assim, às vezes, sabe? Só um post curto. Aí eu pensei, já que não tem, vou eu fazer, né? Vou eu compartilhar, porque eu sabia que ia passar por vários perrengues, né? E com certeza tinha muita gente que ia ficar na mesma situação que a gente, né? Que ia passar pelas mesmas coisas, e a gente começou a gravar o podcast. Lá no Brasil ainda foi gravar, e ficou bem ruim. Eu gravei sozinho, né? Eu gravei uns 3 episódios lá sozinho, mas aí falando sozinho não é meio difícil, assim. Eu acho que fica meio chato, assim. E acabei apagando, não tenho, graças a Deus, mais episódios. Poxa. Tinha que ser episódio raro, sabe? Tipo aquela gravação da banda, assim, que o cara gravou na cara e tal, assim. Enfim. Aí quando a gente chegou na Alemanha, depois de um tempo, falei, não, vamos começar a gravar aí, porque eu acho que vai ser legal. Daí eu acabei chamando outras pessoas pra gravar. E agora a gente tá assim, né? Geralmente eu e a Fernanda participamos e mais alguns convidados daí, né? Pra ter outros pontos de vista também, né? Porque às vezes a gente, por exemplo, aqui em Stuttgart tem várias coisas que funcionam de um jeito que eu já sei que em Munique é diferente. Aí também é totalmente diferente. Tal, então gente... as pessoas tem uma interação bem grande com a gente. Quando a gente publica podcast, a gente recebe muito direct, muito mesmo. As pessoas mandam e-mail. A gente não imaginava que isso fosse acontecer, sabe? Começou aos pouquinhos e hoje em dia a gente recebe até alguns amigos, um exemplo, que moram em outros lugares. A gente recebeu já de Berlim, de outros, que eles escrevem em grupo fechado da cidade. Escuta o episódio do Alemanha Cast, não sei o que, super engraçado. O pessoal referenciando os episódios para ajudar em uma determinada situação, né? E o que veio primeiro? Eu não sei a ordem, o podcast ou o Instagram? Da onde surgiu a ideia do Instagram, assim? Podcast veio primeiro. A gente não iria fazer... O Instagram nunca teve na nossa ideia fazer. E daí a gente começou a... Primeiro a gente não tinha foto nossa, acho que no ano passado a gente ficou 1 ano e meio sem colocar uma foto nossa, e a gente também não fazia muito vídeo da gente, e daí era mais, a gente mostrava as nossas viagens, nossa, e o pessoal começou a gostar, e a gente acabou fazendo, sabe? Mas foi uma consequência, não foi? A gente nunca pensou. No começo até, como a gente não falava muito do podcast no Instagram, assim, tinha muita gente que achava que era um Instagram só de viagens, né?
Tem gente que acha ainda. Eu acho que tem gente que acredita que é só de viagem, porque lá a gente posta mais coisas da Do viagem, dia a dia, que nem e tal. vocês também, o dia a dia, do que estão fazendo. E aí agora tem gente que achava que era só viagens e tal. Daí quando a gente começou a falar mais de podcast, o cara, tá, mas o que é isso? Daí veio aquela pergunta, o que é um podcast? Como é que eu posso fazer? E tal. Essa história toda aí. E falando um pouco mais sobre o podcast, assim, quando vocês começaram até hoje, o que mudou, assim, de estrutura? Vocês costumam gravar com seus convidados à distância ou vocês juntam? Porque acho que o pessoal fica nisso, né? Será que eles estão todos na mesma sala? Até que você falou, né, Tomás, da evolução, como a gente sente isso, né? Como que mudou isso pra vocês do começo até hoje? Até a parte tecnológica, mas se vocês quiserem entrar na parte técnica de microfone, não sei o que, pode ir. Acho interessante, porque muita gente... Pro YouTube, às vezes tem uma ideia, precisa de uma câmera. Mas e pro podcast, né? O que precisa pra gravar um podcast? É verdade. Então, na verdade começou bem amadorzão, né? Com um microfone normal, headset normal. Aí tinha alguns problemas, né? Porque quando você gravava com várias pessoas, por exemplo, o microfone não é bom. Aí quando você estava falando e o meu microfone pegava o seu áudio também, né? Aí às vezes dava um eco, alguma coisa assim no áudio que ficava ruim, né? Então tinha que fazer um trabalho todo de edição para tirar. Às vezes, sabe, a pessoa tossia do outro lado e tal. E tem alguns detalhes técnicos, né? Nessa questão, por exemplo, o bom mesmo é você cada um ter o seu microfone. Na hora da gravação, cada um tem um canal de áudio na gravação, né? Porque daí eu consigo limpar o que o outro fala, né? Então, se tá um só falando, eu tiro o áudio do outro e ninguém percebe, né? Só que no começo eu não tinha como fazer isso, né? Porque os meus equipamentos eram muito simples e tal. E aí dava muito problema, porque às vezes tinha que gravar um áudio em cada computador. Por exemplo, no telefone eu gravava áudio separado, depois na hora de juntar não ficava certo, porque dava um deslize no áudio. E isso dava muita dor de cabeça para deixar o áudio com uma qualidade boa, né? Eu queria entregar algo bem feito, né? Não queria que fosse uma conversa de bar, assim, né? Não tão... queria fazer uma edição, né? Até porque eu sempre escutei podcast, então eu prestava atenção nessas coisas, né? Aí acabei comprando os equipamentos mais simples e tal, que só me atrapalhava. O pior do que... Aí num belo dia eu falei, vou comprar algo que preste. Aí fui lá e gastei uma grana e comprei uma interface de áudio mesmo, né, isolada, né? Que daí esse aparelho faz a divisão dos canais e grava tudo certinho pra mim. No caso, a gravação é no computador, mas eu plugo os microfones nesse aparelho e a minha vida melhorou 1000%, assim. Eu levava 13 horas para editar um episódio de 1 hora, assim, para ficar pronto, para produzir isso, para publicar, né? E depois disso aí caiu para 5, 4 horas, porque o equipamento já fazia um baita do trabalho para mim, para deixar tudo certinho, né? E em cima disso também os microfones, né? Comprei os microfones legais, então o áudio fica com uma captação melhor, com o mesmo volume das pessoas e tal, então fica bem mais profissional negócio, né? E a gravação a gente sempre fazia pessoalmente, não fazia à distância. A gente começou a fazer depois do coronavírus, porque senão não iria ter mais episódios, né? Só que a gente percebe que dá uma grande diferença de gravar junto de longe. Uma porque quando a gente tá junto, a conversa fica mais dinâmica. É diferente tu tá na mesma sala com alguém ou separado. Até antes do coronavírus, 100% dos episódios foram gravados na mesma sala. A gente fez algumas viagens para ir para alguns lugares, para gravar com alguns convidados. Isso é legal, viajar para gravar. Mas as pessoas vinham até a nossa casa. Quando você tá gravando pessoalmente é outra conversa, tá aí, tá todo mundo olhando pra cara do outro, sabe? Daí às vezes tá um convidado falando uma coisa, tá os outros dois convidados se olhando, fazendo careta, daí já tirando um sarro do outro, sabe? Então a conversa, na minha opinião, fica bem mais legal, assim, quando você faz pessoalmente, né? Só que, infelizmente, não é possível, né? É um exemplo que nem com vocês. A gente tá gravando, só que a gente tá olhando vocês. É diferente. Quando a gente grava o podcast, é só o som. É como se fosse um telefonema. Entendeu? É bem diferente. Principalmente agora, depois do corona, que a gente gravou mais remoto, assim, né? Via Skype ou outros programas. Também ficou mais fácil achar os convidados certos, né? Porque às vezes é difícil você... Por exemplo, a gente gravou sobre profissões, né? Como é que validar e tal. Teve uma pessoa lá de um canto, outra lá de Berlim, outra lá de Munique, senão nós ia ter que gravar só com pessoas que morassem na região aqui. Então ficou mais fácil de reunir o pessoal especialista, vamos dizer assim. E como que funciona pra definir as pautas, assim? Vocês dormem à noite, acordam e falam, tive uma ideia boa. Onde que surgem as ideias, assim, dos temas? O pessoal que ajuda
os padrinhos? Como é que funciona, assim? Então, peraí, quem são os padrinhos? Então, a gente faz, eu vejo às vezes meio como um trabalho voluntário até, né, para ajudar as pessoas e tal, né, então a gente, que nem eu falei, né, teve os custos todos de comprar equipamento, tem tudo custo para manter o podcast no ar, e servidor e tal, então a gente tem um programa de padrinhos, né, quem gosta do nosso trabalho pode acessar lá nosso site, alemanhacast.com.br/apoie. E lá tem o programa de padrinho, você pode doar lá a partir de R$5 por mês, R$15 por mês, ali o valor que você quiser. E com esse dinheiro a gente consegue financiar o podcast. Por exemplo, agora, boa parte da edição do áudio eu estou terceirizando, estou conseguindo pagar uma pessoa para fazer, graças ao dinheiro dos padrinhos, né? Então, desde janeiro desse ano, a gente está conseguindo publicar episódios, pelo menos 2 por mês, e teve alguns meses que foram toda semana, graças à ajuda do pessoal, né? Então, a galera que gosta do nosso trabalho ajuda e a gente consegue produzir mais rápido, né? Porque a gente não ganha dinheiro com isso e dá um trabalho, né? Que nem eu falei, né? Tem que montar pauta, tem que comprar equipamento, tem que juntar a galera, tem que gravar, tem que editar. Bom, vocês sabem como é que é, né? A gente acaba dando um pouco de preferência pro que essas pessoas querem ouvir também. A gente pergunta, a gente tem um grupo fechado no Telegram que conversa com eles e a gente normalmente pergunta o tema que eles têm interesse em saber e a gente acaba dando preferência para o que eles pedem pra gente. Eu quero saber sobre animal de estimação, ou esse de profissões, até porque a gente tem um padrinho que é médico, ele tinha interesse em saber de profissões, a gente já resolveu fazer sobre outros também, uma moça que é dentista, mas a maioria dos temas é o Tomás que decide, ele escolhe, ele é super organizado, ele tem no Trello 1 milhão de temas. Eu normalmente sou a pessoa que procura os convidados, até porque eu mexo mais nas redes sociais, e ele acaba decidindo o tema, um exemplo, vamos gravar sobre sistema de saúde, daí eu como tenho mais contato com as pessoas, acabo vendo quem se enquadra nesse perfil e acabo convidando as pessoas. E as pessoas têm vergonha de gravar com vocês, não? A gente tá começando agora, né, fazer esse quadro de entrevistando profissionais, mas o pessoal geralmente tem, assim, né? Eu falo, tô gravando, o pessoal não fala mais nada. Às vezes, assim, até fazer uma pergunta, vocês não precisam citar nomes, assim, mas já teve podcast que o pessoal, assim, realmente não foi do jeito que vocês imaginavam? Ou é difícil porque às vezes vocês não tiveram um bate-papo legal com a pessoa antes? Vocês já ficaram frustrados aí em alguma entrevista? Já. Mas acontece, né? A maioria das pessoas que a gente grava, a gente não conhece elas pessoalmente. Muitas a gente conheceu somente na gravação. É que normalmente demora, né? Porque assim, vamos gravar sobre tal assunto. Aí, beleza, acha uma pessoa e começa a trocar uma ideia e tal, ver se mais ou menos se encaixa, ver qual que é o objetivo. Tá, vamos escrever a pauta. Aí, às vezes, a pauta demora um pouco também, porque, por exemplo, sei lá, falar sobre o sistema de saúde. Eu não sei nada, né? Eu sei no médico, né? Esse processo pré-gravação, eu acho que é importante para quebrar um pouco o gelo, assim, também, sabe? Mas já aconteceu de estar, gravando e, a pessoa não tava, conectada com o que a gente sabe? E às vezes também, as pessoas também não têm prática, às vezes, né? Porque monta a pauta, tem uma sequência meio lógica, né? Por exemplo, esses episódios mais burocráticos, que a Fernanda falou, de trazer o animal de estimação para a Alemanha, né? Isso aí é um passo a passo, né? Nesse episódio, as meninas foram super sequenciais, mas tem episódio que as pessoas às vezes acabam se perdendo, já começam a falar uma coisa na frente e tal, daí eu, como sou o host, eu tenho que ficar dando uma puxada, assim, sabe? Só que é tudo a delicadeza, né? Pra você, não, calma aí, a gente vai falar disso depois, calma aí, vamos falar e tal. Até porque senão a pessoa que tá ouvindo também acaba ficando difícil, né? A pessoa já tá escutando aquilo pra aprender alguma coisa, pra resolver um problema, ou ajudar ela a resolver um problema, então aquilo eu acho que tem que estar numa ordem X, né? Faz toda a diferença. Quem já tem uma prática ali, ou uma rede social, está acostumada a se expor de certa forma, acho que rola mais fácil, né? Eu vejo por mim, assim, vai bem mais tranquilo, sabe? Até eu ficava meio nervoso no começo, assim, para gravar a minha performance. Agora, com o que era 2 anos atrás, tá bem melhor, nossa. E até um exemplo, que nem a gente gravou com vocês falam super bem, até porque vocês já estão todo dia nas redes sociais, é diferente de alguém que não mexe muito em redes sociais, não faz muito vídeo. Mas eu confesso que eu tava um pouquinho nervoso.
É verdade, que é o primeiro podcast. Né? E pra vocês, como é que foi essa transição do áudio pro visual, assim? Tipo, ainda é difícil pra vocês se expor? Eu sou uma pessoa que eu sempre fui bem envergonhada, assim, bem tímida. Pra mim é um desafio, tanto que, as minhas amigas do Brasil, todo mundo fala, meu Deus, que diferença, porque, nossa, eu sempre fui muito tímida. Pra mim me ajudou muito isso, sabe, de ficar... O Tomás já nunca teve vergonha pra ele. Ah, sei lá, né? Grava aí. Mas as pessoas, que nem vocês, as pessoas gostam que a gente mostre o nosso rosto, de saber com quem tá falando, né? Uma coisa que eu queria só falar, concluir, que a galera às vezes acha que é só uma conversa de bar, né? Que a gente senta e fala, né? E dá risada e tal. Bom, no fundo é isso, né? Mas não é só isso, né? Porque, como eu falei, né? A preparação e tal é tudo importante, né? O trabalho pré e pós a edição ali faz toda a diferença, né? Como é descontraído e tal, o pessoal acha que estão ali, toma cerveja e tal. De fato, às vezes a gente tá tomando cerveja mesmo. Só a pessoa, eles acham que você tá gravando áudio e do jeito que ficou vai pro ar, né? Sim! E daí essa é uma coisa que eu tenho que falar pros convidados. Falei, não, se tu errou, fala de novo. Se precisar ir no banheiro, vai. Se tocou a campainha, atenda a porta. Não precisa, sabe? A gente já perguntou, por que você não faz toda semana? Eu falei, cara, eu queria fazer todo dia um podcast. Só que dá muito trabalho. Só que dá muito trabalho, né? Então vamos devagarinho aí. Sim. Depois que conseguiu equipamentos melhores, você reduziu a edição de 13 horas para 5 horas. É uma boa redução, mas você ainda pensa, são 5 horas da sua vida por episódio que, assim, você está dedicando a algo. Isso não contando pesquisa para pauta e conversa com pessoas, procurar, né? Porque isso não tem muito como mensurar, né? Até de trabalhar na pauta tá beleza, né? O que aconteceu? Eu abri caixinha de pergunta lá e falou, precisa de uma pessoa assim. Alguém aí manja disso? Porque eu acho muito mais rico chamar alguém que passou por aquilo. Por exemplo, as pessoas ficavam perguntando sobre carteira de motorista, né? Era um episódio que todo mundo queria e tal, porque é um negócio meio chato aqui na Alemanha de fazer, né? E aí, grava aí. Eu falei, não, vou gravar o dia que eu fizer, né? Porque isso era algo que eu iria fazer, né? Então depois que eu fiz, eu fui lá e gravei, né? Eu prefiro muito mais chamar alguém que vivenciou aquilo pra dar a opinião dele do que eu ir pra internet. Tá tudo na internet, né? Só pesquisar, ler e falar, né? Só que eu acho que não é a mesma propriedade, né? Do que alguém que passou por aquilo, né? Então, pra concluir, eu vou perguntar, vale a pena, assim, o que o podcast trouxe pra vocês, assim, que faz vocês motivar, assim, porque a gente também, qual é a motivação que faz vocês continuarem, assim? Nossa, realmente vale a pena. A gente recebe umas mensagens, assim, de pessoas. Me chamou muita atenção uma mensagem de uma menina que mandou no Instagram, que ela mora em São Paulo, e ela disse para mim que ela sempre vai pro trabalho. Eu nunca morei em São Paulo, nunca tinha pego o trem antes de morar na Alemanha, mas ela disse que o trem lotado, ela vai escutando podcast, e o sonho dela é morar na Alemanha, que ela consegue viajar e tá aqui com a gente, sabe? São várias mensagens de várias pessoas que realmente eu falo pro Tomás, gente, olha a mensagem dessa pessoa, como a gente nem tem noção de como a gente ajuda as pessoas, mas é pelo reconhecimento que as pessoas têm pela gente mesmo. Nossa, é impressionante como as pessoas agradecem a gente. E é interessante porque às vezes você não tem a noção do tamanho, né? Isso. Porque essa pessoa mandou áudio, mas quantas que escutam e seguem e não falam nada, né? Eu falo por mim, porque tem os podcasts que eu sou também. fã e eu nunca mandei uma mensagem pros caras. Aí de um tempo pra cá eu comecei a mandar e-mail pra todo mundo, falei, tô aqui, gosto de vocês aí e tal, pra também dar uma motivada, porque eu sei que, claro, esses podcasts grandes aí que estão há muito tempo no ar, esses caras, né, já estão ganhando, né? Mas a gente que faz aí meio pra ajudar o pessoal mesmo, é muito legal quando recebe essas mensagens, assim, Sim. sabe? Chama o pessoal Então, aí galera, pra assistir os podcasts. Quem quer escutar o Alemanha Cast, onde eu posso encontrar o Alemanha Cast para escutar um pouquinho aí sobre vocês no Instagram. Nosso Instagram é AlemanhaCast. A gente acaba postando um pouco sobre o nosso dia a dia, sobre as viagens que a gente faz, sobre o podcast também, mas não muita coisa, mais sobre o nosso dia a dia e viagens. E o nosso podcast é AlemanhaCast em todos os aplicativos para escutar podcast. E a gente tem um site também que muita gente não sabe.
A gente tem alguns conteúdos sobre vários assuntos lá, quem tem interesse também. Então, quem gosta do Alemanha Cast, por favor, siga a gente lá no Spotify, Sim, sei que é lá, na importante. Apple, no Google, deixa as estrelinhas, divulga aí, porque que nem a gente falou, né, é algo que tem muita gente que não conhece, acho que está chegando agora para o público geral do Brasil. O pessoal pode mandar um e-mail para nós, a gente sempre está lá respondendo, mensagem no Instagram, enfim, à medida do possível a gente vai respondendo. E muito obrigada a vocês, é a nossa primeira participação num vídeo do YouTube. Eu confesso que eu fiquei um pouco nervosa, mas foi bem tranquilo. É que nem eu falo pro Tomás, parece que a gente já conhece vocês há muito tempo. Acredito que quando a gente se vê pessoalmente, não vai parecer que a gente não se conhecia pessoalmente. É bom porque a gente tá ali na mesma luta, a gente tá querendo ajudar o mesmo público, então é meio que a mesma energia, assim, a gente se deu bem de cara, né? Então é muito legal isso mesmo. Obrigada a vocês por terem topado, Sim, né, amor? obrigado pelo tempo, por compartilhar com a gente tantas informações. E se você aí tem interesse em vir para a Alemanha ou curiosidade, não escuta o Alemanha Cast, sinto lhe dizer que está fazendo errado. Todos os links vão estar na descrição, que você pode encontrar o Alemanha Cast, então clica aí. E comenta aí pra eles voltarem, pra gente se encontrar lá em Stuttgart, pra eles virem aqui em Hamburgo, hashtag esse encontro vai acontecer, entendeu? A Alemanha Cast foi de Rafa, ó. De verdade. E essa foi a entrevista de hoje, espero que vocês tenham gostado aí. E você, já conheceu o Alemanha Cast? Comenta aí se você já conheceu o Alemanha Cast, se você gostou dessa entrevista. E se você não conhecia, todos os links vão estar na descrição. Vai lá dar uma olhadinha no conteúdo, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E não esquece também de deixar nos comentários sugestões para as próximas entrevistas. Quem você quer que a gente entreviste? Então é isso, galera. Das Reichs heute. Bis nächstes Mal.